dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Só mais uma vez a igreja, a gente vai cantar juntos. Me derramar, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Olá, queridos irmãos da Segunda Igreja Batista de Macaé, muito boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos que será veiculada às quartas-feiras e eu já queria agradecer, antes de começar o estudo propriamente dito, pela confiança e o privilégio que vocês me dão de não só iniciar esses estudos, mas de iniciar estudos no livro que eu tive o privilégio de escrever, Em Boas Mãos, o Triunfo da Providência de Deus. Muito obrigado pela confiança, eu me sinto profundamente honrado pelo pastor Wagner, pastor Denis e toda a liderança que decidiu usar esse material para os estudos de quarta-feira. E eu espero e oro ao Senhor que seja muito abençoador e sirva, claro, para a edificação da igreja como um todo. Vamos ao estudo então? Você já deve ter ouvido falar daquela frase que diz assim: pior não pode ficar. Pois é, parece que o nosso país gosta de ser uma exceção. Pois, na medida que o tempo vem passando e na medida que nós observamos os últimos acontecimentos aqui no nosso país, parece que a cada dia as coisas só pioram. Pioram no campo moral, pioram no campo filosófico, pioram no campo ético, no campo espiritual, no campo econômico. Parece que só piora. Nós não temos boas notícias para dar. Pois é, diante de um quadro como esse, a nossa tendência é desanimar, é achar que não tem jeito, é jogar a toalha, é chutar o balde. Não é assim que nós normalmente fazemos, ou pelo menos não é assim que nós normalmente tendemos a fazer? Pois é, quando nós nos voltarmos para este livro, o livro de Ruth, que é o livro base
para a literatura que eu escrevi, nós vamos perceber que a situação do momento era muito pior, mas incomparavelmente pior do que a nossa. E ainda assim, o que nós veremos neste livro é, diante de um cenário como este, a esperança, não apenas esperança para uma família que é a conhecida, que protagoniza a história, mas além dessa família, nós temos uma palavra de esperança que vai além do campo particular e alcança níveis nacionais. E nós sabemos, mais do que níveis nacionais, a mensagem desse livro tem um propósito mundial. E é com esse livro que nós vamos nos ater, vamos refletir e vamos analisar às quartas-feiras. Eu peço que você se encaminhe então para o primeiro capítulo de Ruth. Nós vamos refletir particularmente nos 5 primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 5, que dizem assim: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Um homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quiliom. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quiliom, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Você deve ter observado que o versículo 1 nos fornece uma informação contextual, na época dos juízes. Isso significa que a narrativa de Ruth e a história que ela apresenta aconteceu justamente nesse período da história de Israel. Um período muito peculiar, que apresentou uma dinâmica repetitiva, ou, como nós costumamos dizer, uma dinâmica cíclica, caracterizada por pecado, na sequência a disciplina do Senhor em função da sua ira se acender contra o povo. Depois do povo viver essa disciplina, ele se arrependia, clamava ao Senhor, que levantava um juiz e libertava o povo da opressão vivida e daquela disciplina que estava sendo experimentada. Feito isso, a situação voltava para a sua normalidade e, na sequência, passado algum tempo, o povo voltava a pecar, a ira do Senhor se acendia contra o povo se arrependia, Deus levantava um juiz que libertava o povo da opressão e a normalidade voltava para a rotina do povo e assim sucessivamente. Essa é a dinâmica do livro de Juízes. E é muito interessante porque no versículo 1 aqui de Ruth, o texto diz: na época dos juízes houve fome na terra. Veja, essa fome não foi uma fome circunstancial, não foi uma fome, digamos assim, fruto do acaso ou um acidente cósmico. Não, essa fome se deu no tempo dos juízes. Isso significa que ela era fruto da disciplina do Senhor que foi aplicada ao povo por causa do seu pecado. Nós estamos, portanto, naquela segunda fase do ciclo de juízes. O povo pecou e, na sequência, o que vinha a ira do Senhor se acendendo, trazendo sobre o povo disciplina. E, neste caso aqui, a disciplina foi a fome, cumprindo aquilo que o próprio Deus revelou em Deuteronômio capítulo 28, onde nós encontramos não só as bênçãos relativas à obediência à lei, como também encontramos as maldições referentes a ou decorrentes da desobediência à lei. E uma das maldições que Deus proferia em relação ao seu povo quando este desobedecia era justamente fome na terra. O que temos então é uma situação terrível espalhada por toda a terra de Israel. Uma situação terrível nacional. Na sequência, o texto se dirige, sai desse campo nacional e vai para um campo mais particular. Ele vai lidar com uma família.
E é muito interessante que com isso nós podemos tirar uma conclusão. O mesmo Deus que cuida de questões cósmicas é aquele que também dá atenção a questões particulares. Por vezes nós achamos que Deus não vai responder às nossas orações ou que nós não devemos fazer determinados pedidos porque Ele está muito mais ocupado com questões maiores, infinitas, cósmicas, ou sua agenda não teria espaço para considerar questões tão pequenas como as nossas. Mas o Deus que sim administra o cosmos é aquele que também cuida do miserável, é aquele que dá atenção ao finito. O Deus que administra toda a criação é aquele que também cuida de mim e de você. Mas como eu disse, Ruth, o livro de Ruth volta a sua atenção ainda no primeiro versículo para uma família que toma uma decisão diante da fome. Qual deveria ser a decisão daquela família diante dessa situação? Você deve se lembrar que aquela fome era uma disciplina do Senhor sobre Israel. Essa conclusão, ela não é acidental, ela não é uma conclusão descabida. Muito pelo contrário, ela faz muito sentido porque o texto diz logo no início que isso aconteceu na época dos juízes. E se essa fome aconteceu na terra de Israel, era porque Israel estava desobedecendo a lei do Senhor, estava sofrendo as consequências da sua desobediência. Portanto, diante desse cenário e olhando para aquela dinâmica de juízes, qual deveria ser a decisão do povo de Israel e particularmente daquela família em relação àquele quadro diante do qual eles estavam? Qual deveria ser a decisão que aquela família deveria tomar, uma vez que ela estava inserida naquele contexto de fome? A decisão deveria ser de arrependimento, de confissão de pecados e de expressão de dependência do Senhor. Mas não foi essa a decisão que a família tomou. Muito pelo contrário, a família tomou uma decisão que, ao invés de conduzi-la para a libertação e para o desfrute de paz, a conduziu para uma tragédia e solidão. Esta família deu particularmente 3 passos e nós vamos dar atenção a cada um deles a partir de agora. A primeira decisão da família que a conduziu para a tragédia e para a solidão foi justamente esta: ir para Moabe. Veja o que diz Ruth, capítulo 1, verso 1b e 2. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. A terra de Israel estava sendo assolada pela fome, e isso, claro, era uma evidência de que este período era um período de disciplina do Senhor em função do pecado de Israel, do afastamento do povo do seu Deus. E vejam, essa fome ela foi tão intensa, tão extrema, que ela atingiu até aqueles lugares onde ela era improvável, como, por exemplo, Belém de Judá, terra da qual pertenciam Elimeleque e os seus familiares. Mas por quê? Não sei se você sabe, mas Belém significa casa de pão, ou seja, celeiro, a casa onde havia mantimento para a subsistência. E justamente na casa de pão, no celeiro, onde deveria haver abundância para aqueles que tinham necessidade, essa casa experimenta uma profunda escassez. Isso evidencia ainda mais que este período era um período de disciplina do Senhor sobre o seu povo, porque até onde a fome não era imaginada, ela estava acontecendo na casa de pão. Então Elimeleque, diante desse cenário, ele precisa tomar uma decisão. Afinal de contas, ele é um chefe de família e ele não pode ficar parado diante da ameaça que a sua família sofre, a ameaça de fome. Era esperado que ele tomasse uma decisão. Agora vejam, Elimeleque não era qualquer homem. Elimeleque era um homem da terra de Israel e, portanto, pactuado com Deus, tinha uma aliança com o Senhor e conhecia a lei do Senhor.
E esta lei, ali em Deuteronômio capítulo 23, verso 3 a 6, dizia o seguinte: nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor. Por quê? Pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. E ali, em Juízes, capítulo 10, versos 6 e 7, o texto diz o seguinte: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Elimeleque conhecia a lei do Senhor e, ao tomar a decisão de ir para Moabe, ele estava contrariando as orientações da lei. Era muito claro, os moabitas, anos atrás, no período em que o povo havia saído do Egito, passou por ali e necessitava de pão e água. E Moabe, bem como os outros povos, não foram se encontrar com Israel para fornecer pão e água. Justamente aquilo que Elimeleque está procurando nesse momento ali na terra de Moabe. Deus proíbe que Israel fizesse esse tipo de coisa. A propósito, ali no texto de Juízes capítulo 10, que acabamos de ler, você deve ter observado que Deus disciplinou, a ira do Senhor se acendeu contra Israel porque o povo de Israel se dobrou diante dos deuses de Moabe e por conta disso Deus disciplinou com bastante rigor o seu povo, trazendo povos para oprimir Israel. Então, Elimeleque não poderia ter feito algo daquela natureza. E, como fez, a consequência veio. Quando nós lemos aqui Ruth, capítulo 1, verso 3, o texto diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Deus disciplinou Elimeleque com a morte. Como eu disse, ele conhecia a lei do Senhor, ele sabia que aquele tipo de atitude, aquela decisão não deveria ser tomada, até porque ele estava na terra da abundância, na casa de pão. Ainda que ela estivesse passando por escassez, a realidade é que Deus poderia vir com provisão mediante arrependimento e fé nele, mas ao invés disso, Elimeleque tomou a decisão de romper com a aliança, desprezar a palavra do Senhor e ir na direção que Deus proibia. Ele foi para Moabe e a conta, o boleto chegou. Ele foi disciplinado com a morte. Não sei se você sabe, o nome Elimeleque significa meu Deus é rei. E ao sair da terra de Belém, de Judá, ao sair da casa de pão, Elimeleque estava comunicando exatamente uma mensagem contrária ao do seu nome. Meu Deus não é rei. Portanto, parece que com isso o livro de Ruth, logo no iniciozinho, está comunicando uma mensagem. A mensagem de que onde Deus é desprezado como rei, a tragédia vem. E ela veio sobre a família de Elimeleque a partir dessa decisão, a decisão de ir para Moabe. Mas ela não foi a única decisão. Há uma segunda, que é a seguinte. A segunda decisão que levou a família de Elimeleque à tragédia e à solidão foi fazer alianças na terra de Moabe. Veja só o que diz aqui Ruth, capítulo 1, verso 4. Eles, os filhos de Elimeleque, casaram com
mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Qual o problema aqui? Nós precisamos voltar para Deuteronômio capítulo 7 para responder a essa questão. Veja só o que diz o texto ali de Deuteronômio capítulo 7. O texto diz assim, a partir do versículo 3, não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para seguir e servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Bem, Deus dá uma orientação aqui no sentido de que os filhos de Israel não se casassem com filhos de algumas nações, e essas nações são descritas logo no versículo 1. São as seguintes: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Aí talvez você se pergunte, maravilha, os moabitas não estão incluídos aqui. Portanto, eles poderiam, no caso os israelitas, poderiam se casar com os moabitas. Mas você deve se lembrar que nós lemos Juízes capítulo 10, versos 6 e verso 7, e ali verificamos que os moabitas são identificados como povos idólatras. Por quê? Porque o povo de Israel naquela ocasião se permitiu, tomou a decisão de se dobrar, de cultuar, de prestar adoração a deuses estranhos, entre eles os deuses de Moabe. Portanto, Moabe era uma terra onde a idolatria era praticada. E, portanto, ainda que ela não seja citada aqui em Deuteronômio capítulo 7, certamente esse era um povo com o qual Israel não poderia fazer aliança, e uma aliança tão íntima como uma aliança de casamento. E foi exatamente isso que Malom e Quilion fizeram. Você deve ter observado que na leitura aqui de Deuteronômio capítulo 7, Deus diz a razão por que eles não deveriam fazer isso, porque eles poderiam se desviar e começar a servir, a prestar culto a deuses estranhos. Portanto, quando Malom e Quilion admitiram se casar com mulheres de Moabe, eles estavam admitindo, consequentemente, a prática mínima de um sincretismo religioso dentro da sua família, o que era inadmissível para uma família de Israel. Agora, preste atenção nisso. Eles não tomaram essa decisão do dia para a noite. Grandes pecados não são cometidos sem que antes pequenas concessões sejam abertas. E certamente esse foi o caso de Malom e Quilion. Eles saíram da terra de Belém de Judá. Eles chegaram em Moabe. Eles começaram a morar ali. Eles começaram a observar o que tinha à sua volta. Eles viram mulheres. Eles começaram a se aproximar delas. E chegou num determinado momento em que houve a decisão: vamos casar com elas, fazendo aquilo que o Senhor proibia, fazendo aquilo que o Senhor reprovava e, portanto, trazendo a ira do Senhor sobre eles. Eles estavam admitindo um sincretismo que era altamente repudiado pelo Senhor. Então essa foi a segunda decisão tomada por Malom e Quilion, que conduziu a família à tragédia e à solidão. Mas há uma terceira decisão que foi tomada por essa família. A terceira decisão que aquela família tomou, que a conduziu para a tragédia e solidão, encontra-se aqui em Ruth capítulo 1, a parte final do versículo 4 e o versículo 5. O texto diz assim: depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Esse texto aqui, do versículo 1 ao versículo 5, parece muito com o Salmo 1, pois a dinâmica dos dois é muito semelhante. Quando nós olhamos para o Salmo 1, o que nós observamos lá? Observamos uma decadência progressiva. Aquelas pessoas que não são bem-aventuradas, elas começam ouvindo o conselho dos ímpios, depois imitando o modelo de vida que eles adotam e, na sequência, se assentam na roda em que eles estão presentes. Começa
ouvindo, depois imitando, depois se assentando. É uma decadência progressiva. E Rute capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, descreve a decadência progressiva pela qual a família de Elimeleque passou. Eles começaram em Belém de Judá, a fome se estabeleceu ali e eles tomaram uma decisão. Vamos sair daqui e vamos para Moabe. Em Moabe, eles tomaram uma outra decisão. Tomaram a decisão de fazer alianças naquela terra. Depois disso, eles tomaram uma outra decisão. Eles permaneceram ali por cerca de uma década. Em outras palavras, eis aqui a terceira razão que trouxe, a terceira decisão que trouxe a tragédia e a solidão para aquela família. Eles decidiram se estabelecer não na terra prometida, mas na terra da idolatria. Veja, Deus, há poucos anos, em anos recentes, havia libertado o povo de Israel da escravidão no Egito, que durou cerca de 430 anos. Deus levantou Moisés, operou maravilhas na terra do Egito, abriu o Mar Vermelho, fez com que o povo passasse ali a pé seco, atravessasse o deserto, sendo alimentado, sendo alvo da provisão do Senhor, experimentando milagres extraordinários, como, por exemplo, Deus fazendo água sair da rocha, tudo para que o povo fosse para a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Era nessa terra que o povo deveria se estabelecer. Mas, ao contrário disso, o que a família de Elimeleque, mais particularmente Malom, Quilion e Noemi fizeram, eles se estabeleceram, eles fincaram as suas raízes em Moabe. E aí a consequência veio: tragédia e solidão. O texto diz, versículo 5, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Tragédia e solidão. Agora a pergunta que nós devemos responder é a seguinte: o que faltou para aquela família? Para respondê-la, nós precisamos voltar mais uma vez para Deuteronômio, agora capítulo 8, de 1 a 3, texto que diz o seguinte: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aquela família precisava fazer um exercício de recordação. Precisava lembrar daquilo que Deus fez com o povo de Israel no deserto. O povo passou fome, o povo passou por dificuldades e toda aquela prova vinha do Senhor, assim como a disciplina que estava sendo experimentada na terra de Belém vinha do Senhor, a fome, as dificuldades, as provações que o povo de Israel experimentou no deserto também vieram de Deus. Mas Deus, mesmo tendo colocado o seu povo nessa situação, na sequência proveu, trouxe pão do céu, deu maná. E quando ele fez isso, ele fez com um objetivo: para que o povo de Israel chegasse à conclusão, aprendesse, assimilasse esse ensinamento precioso do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que faltou para aquela família? Faltou
confiança no Deus da provisão. É verdade, eles estavam às portas de uma fome que já ameaçava entrar na casa, no lar daquela família. O que aquela família deveria fazer? Sair da terra de Belém? Não. Aquela família deveria lembrar dos feitos do Senhor no passado. Deveria lembrar que aquele povo do qual essa família participava passou por fome, teve experiências terríveis no deserto, mas Deus proveu, Deus veio com provisão em favor do seu povo e eles, Malom, Quiliom, Noemi, Elimeleque, mesmo diante da escassez, mesmo diante da fome que se avizinhava, eles precisavam recordar dos feitos do Senhor, lembrar de quem Deus era e de que Deus é fiel e que Ele cumpre a sua palavra. Ainda que a fome se avizinhasse, ainda que a fome ameaçasse aquela família, ela poderia se voltar para o Senhor em arrependimento, em clamor, em dependência e dizer para Ele: Senhor, sim, o tempo é difícil, mas nós cremos que o Senhor pode vir com provisão, assim como o Senhor fez no passado, porque nós cremos na Tua palavra. Cremos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Infelizmente, não foi assim que a família de Elimeleque procedeu e, em consequência disso, eles experimentaram terríveis tragédias e solidão. É uma grande pena. Eles deveriam, à semelhança daquilo que diz Abacuque, viver pela fé, porque o justo vive pela fé. Como assim uma palavra de esperança? Abner, você só veio com tragédia, que foi retratada aqui pelo texto de Ruth, capítulo 1, de 1 a 5. Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos desanimados, nós vivemos num cenário em que não há boas notícias. Na verdade, a cada dia que passa, só más notícias vêm e a nossa tendência é ficarmos mais desanimados e talvez aí de planejar, chutar o balde. E você, Abner, vem com tragédia. Eu sei, de fato, a Ruth, capítulo 1, de 1 a 5, fala de uma tragédia familiar e aparentemente ela não provoca nenhum tipo de esperança, nem fornece qualquer, aparentemente, palavra que traga ânimo para nós. Mas nós devemos prestar atenção para um detalhe. Assim como Elimeleque não foi capaz de cumprir toda a lei de Deus, nós também não somos. E aqueles que não cumprem a lei de Deus na sua totalidade merecem ser condenados. Isso é verdade. A vida e a experiência que parte da família de Noemi viveu retrata isso. A condenação que a lei impõe sobre aqueles que não conseguem cumpri-la totalmente. Portanto, essa experiência comunica uma realidade. Assim como Elimeleque, nós também, e ninguém é capaz de cumprir toda a lei e, portanto, nós somos fadados à condenação. Porém, há uma boa notícia, há uma boa nova. E essa boa nova diz respeito àquele que Deus enviou, seu Filho Jesus Cristo. Jesus deixou a casa de pão suprema e veio passar fome aqui, sede aqui, ter dificuldades que todos nós passamos, porém sem pecado. Você deve se lembrar que no texto de Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus foi levado para o deserto, mas não pecou ali. Pelo contrário, ele se lembrou da lei do Senhor e naquela ocasião ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus foi obediente em todas as circunstâncias e por isso ele tem justiça suficiente para oferecer para Deus e foi por isso que ele foi voluntariamente para a cruz do Calvário, sendo castigado ali e recebendo a nossa condenação. Jesus recebeu em si
todas as tragédias que o nosso pecado e que a nossa desobediência à lei mereciam, de modo que todos aqueles que depositam a sua fé, mesmo que não consigam cumprir toda a lei, são recebidos pelo Senhor e têm de si afastada a condenação eterna. Essa é a boa notícia que o livro de Ruth, particularmente esses primeiros versículos, insinuam, porque minimamente os primeiros versículos vão despertar o interesse de nós buscarmos uma solução para essa terrível condição humana, que é de não conseguirmos cumprir a lei de Deus. A boa notícia, portanto, é Deus em misericórdia e graça, oferecendo o seu Filho, perfeito Filho, na cruz do Calvário, para nos livrar da condenação eterna. E essa condenação, essa salvação é dada a todos aqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus. Vale lembrar aqui do texto de Romanos capítulo 3, verso 20 e 21, que diz o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo baseando-se na obediência à lei, porque é justamente mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Para quem? Para todos aqueles que creem. Essa é a boa notícia, é a porta que Ruth abre para nós nos depararmos com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Assim, se essa esperança nos é dada pelo Senhor, nós podemos, digamos assim, ir do texto para a vida e oferecer algumas orientações práticas a partir do que aprendemos aqui. A primeira delas, claro, confie no Deus da provisão, um Deus que não provê apenas alimento para a nossa subsistência, mas salvação para a nossa condição de condenação, de impossibilidade de cumprir toda a lei de Deus. Confie no Senhor e essa confiança trará a salvação de que tanto precisamos. Em segundo lugar, não se oriente pelas sensações, mas pelas convicções. Elimeleque, bem como todo o povo de Israel, deveria lembrar dos feitos do Senhor e da palavra do Senhor, da aliança que tinha feito com o Senhor, para que isso dirigisse as suas decisões em quaisquer circunstâncias que eles viveram. Além disso, não faça concessões, mesmo que pequenas. Lembre-se disso. Pequenas concessões vão resultar em grandes pecados. Então não faça pequenas concessões. Conte com a graça do Senhor nesse sentido, para que essas concessões não aconteçam. Tome decisões baseadas na palavra do Senhor. Essa é uma outra orientação que podemos extrair desse texto. Não confie na sua própria sabedoria, não confie na sua engenhosidade, confie na palavra do Senhor, que é segura, e, portanto, se ela é segura, tome decisões baseadas nela. Agora, se eventualmente você tomar uma má decisão, se você fizer más escolhas, a orientação para a qual este texto aponta é: arrependa-se do seu pecado e dependa da graça de Jesus para retomar o seu caminho de fidelidade ao Senhor. Estas são algumas orientações práticas que podemos extrair desta passagem, desse texto. Agora, você deve se lembrar: Elimeleque morreu, Malom morreu, Quilion morreu, Noemi ficou solitária. Tragédia sem precedentes. Há alguma esperança para essa família? Uma resposta de bate-pronto seria: não há, não há. A não ser que uma reviravolta aconteça. E parece que é exatamente isso que vai acontecer. Então acompanhe os próximos capítulos e os próximos estudos para verificar o que Deus vai fazer, não só na família de Noemi, mas por toda a nação de Israel. Deus abençoe.